eu tenho dito que Novos comissários para a CNE, nós indicados pela União. nós vamos às eleições e nós temos que ter ministro do Interior muito forte, temos que ter comandante ou comissário-geral da Polícia Nacional muito forte. Quando eu digo forte, eu não digo que é para ir contra Mas está com algum choros. receio? Sacebele. As eleições não são festas? Não é uma festa? Não, as eleições são festas. São festas que pode sair dos carris. Atenção. São festas que pode sair dos carris. Daí que exige um comandante forte. Eu estou a exigir um comandante forte, um ministro do Interior também muito forte. Domina alguma coisa que possa acontecer no futuro? Não sei. Sacebele. Mas também não vai acontecer nada. Isto é Angola e Angola prima pela paz. Não vai acontecer nada. Agora, comissários. Se não vai acontecer nada, por que é que tem que ter ministro forte e comandante da polícia forte? Oh, Cabaça, O que é que está a temer? eu tenho saudades de ministros que, quando falam, as coisas andam. Eu tenho essa saudade. De que ministro? Eu tenho que quando saudade. falam as coisas Do interior? Do Interior. Eu tenho quem? saudades. Eu tenho saudade Então do ministro. o atual ministro permita-me fala só, e as coisas não andam. Permita-me só. É na tua visão. Não, Mas tu estás a permita-me dizer só. que tem saudade, Permita-me tem só. saudade daquilo que se perdeu. Mas tens que me deixar Ou que falar. foi embora. Tens que me deixar falar. Esse é um programa muito sério. Não, tu, Cabaça. quando estás a Tem que falar, me também deixar quando eu estou a falar, pedes Eu um qua- ponto de ordem. Tá bem, fala então. Não, já terminei, podes Por avançar. favor, por favor. Portanto, eu quando falo que precisamos de ministro forte, é no sentido de manter a ordem e tranquilidade. Uma voz de ministro do Interior. Ou seja, não sei se estás a me perceber. Uma voz de ministro do Interior. Em função do Uma período voz- sensível que estamos a Uma voz caminhar. de comandante provincial forte. E eu tenho saudade de Kim Ribeiro. O atual Eu tenho ministro saudades. não tem esta Eu força? tenho saudades de Kim Ribeiro. O atual Portanto, os ministro e o atual comissários- comandante. Ele já Os disse tudo, comissários, disse que o os atual ministro comissários- não tem essa força. Na tua visão. Agora, com relação à preparação da Polícia Nacional, nós, enquanto país, não temos estado a aprender com os erros. Qual é a lógica da polícia estar preparada para as eleições? Se as eleições, do ponto de vista legal, são livres, justas e transparentes. Em que país nós já vimos que a polícia está a se preparar porque haverá eleições? Aqui mesmo em Portugal, quando é que nós já ouvimos, doutor Paquice, que tem estado aí muito em Portugal, já ouviu em Portugal haverá eleições, a polícia está a se preparar, ministro tem que ser forte, fulano tem que ser forte. Já ouviu isso? Não, porque ali as eleições são livres, justas e transparentes. Aqui, como eleições são sempre de batota, então temos que preparar a polícia para intimidar os cidadãos. E coitado do polícia, que também passa mal, tá? Como o cidadão passa mal. Então, é desnecessário esse apelo de que nós temos que preparar a polícia para as eleições de 2027. Não, quando se prepara a polícia, quer significar que já há uma análise do ponto de vista de crispação social. Já se sabe que em 2027 haverá crispação social, então tem de estar ali a polícia preparada. Aqui é um bocado o que disse o Dom Imbamba, né? Preocupamos-nos a cuidar de militantes e não de cidadão. Num país que respeita as regras de jogo democrático, não precisa chamar a polícia não precisa, se calhar fica um ou outro ali da ordem pública adjacente às urnas, só para manter ali a ordem e a tranquilidade, e não preparar a polícia para quê? Vamos preparar a polícia, nós país vamos preparar a polícia para fazer o quê nas eleições? Para votar? Sim, mas vão tirar o fardamento para ir votar. Agora preparar para quê? Para ver o que vimos em 2022, demonstração de força policial. Não, está errado essa Assembleia. E quanto a mim, a polícia não tem de estar preparada para as eleições de 2027. O que deve acontecer é o país estar preparado para eleições livres, justas e transparentes. Quem venceu, efetivamente, é que vença. E quem perdeu, que parabenize o vencedor e que a vida segue. Porque eu não concordo, com devido respeito, que sempre que se avizinha o período eleitoral tem de se comprar mais meios para a polícia. Agora, se criarem condições para a polícia, agora aumentar salário dos polícias, do pessoal do SIC, pronto, de todos os órgãos da função pública, eu estou de acordo. Se for para comprar arma, comprar aquelas cisternas para dispersar as grandes multidões, eu não estou de acordo. Nós estamos em paz há 23 anos e não precisamos preparar a polícia para eleições. A conversa devia ser, vamos preparar os equipamentos, vamos preparar os cidadãos para controlarem melhor o seu voto. Isso é que é a conversa.
não pode ser vamos preparar a polícia por conta das eleições. Peço desculpa, mas é uma premissa completamente errada. Quer significar que quem está a preparar a polícia sabe que em 2027 haverá crispação. Por que que as pessoas têm medo quando há eleições, Sassambel? Nós temos que fazer essa pergunta. Por que que muitos estrangeiros, inclusive quando há eleições em Angola, eles arrumam as coisas e vão para os seus países, só vamos voltar depois das eleições? Por quê? Portugal acontece eleições, aconteceu agora, né? Eleições, venceu um partido, foi presidente, foi investido e está tudo normal, não aconteceu nada, ninguém ouviu polícia, pode ninguém... dar um minuto, vou acabar. Sim. Não, meu amigo, meu bom amigo Alberto Cabaça, eu penso que não há de todo mal preparar a Polícia Nacional. Não há de todo mal. E quando disse que quando chegamos à fase eleitoral em Angola, as pessoas saem do país, principalmente os estrangeiros saem do país. Não é só em Angola. Noutras paragens também. Permita-me só. Já fez um minuto, pediu em 4, já está em 5, já tem um minuto. Noutra paragem também saem. Mas agora, nós temos Um minuto que... tem 60 segundos. Nós temos que saber que num processo eleitoral há vários momentos. Temos que saber disso. Há momentos de euforia, né? Sim, temos que saber Momentos disso. de euforia. E esses momentos devem ser controlados. Eu concordo consigo que eleições são festas. E Angola tem estado a caminhar por este caminho. Eleições em Angola, de facto, tem sido uma festa. Só que os que perdem, vou-lhe passar já a palavra. Vais acreditar que até você mesmo não existe. Um dia vais acreditar que não existe. Os que perdem não têm a hombridade de reconhecer que de facto perderam e não têm a hombridade de ligarem, fazer uma chamada ao vencedor. Daí a que o necessidade, Cabaça... para o nosso caso, do reforço da segurança? Sassambele, eu entendo de que há toda a necessidade de prepararmos a Polícia Nacional. Há toda a necessidade. A preparação da Polícia Nacional, não estamos a dizer que tem que sair para as ruas com arma. Não é isso. Tá bem, estarem prepara prontos, a polícia, desculpe. estarem prontos, já tá estarem prontos para qualquer... Agora, são 2 minutos. É o seguinte, a preparação da Polícia Nacional seria, primeiro, formação para os polícias, pagar salários justos aos polícias, né, a todos os órgãos de defesa e segurança, criar condições nas suas unidades onde trabalham, nas esquadras, nos comandos provinciais, criar condições sociais para os polícias. Isso é que deve ser a preparação para a polícia. E não comprar armamento para intimidar o cidadão. Isso não é preparação. Isso aqui é processo de intimidação dos cidadãos no período eleitoral. Qualquer que for o país do mundo, você nos Estados Unidos ou em Portugal, aqui na África do Sul. Na África do Sul tem tido eleições, mas nunca ouvimos notícia, o governo está a preparar a polícia para as eleições. Não façam isso, senhor. Eu nunca ouvi, eu já ouvi. Ouviste onde? Eu já ouvi. Podes depois partilhar essa notícia? Eu já ouvi. Eu nunca ouvi, mas eu já ouvi. Sim, mas o meu entendimento sobre essa matéria... Sim, doutor Mário, eu acho que aí o doutor Cabaça está certo. Se a ideia for preparar as eleições para depois... a polícia para as eleições e depois do período eleitoral, naquela semana, vermos a polícia, os tanques e os militares na rua, quer dizer, penso que aí não se respeita a vontade do povo soberano, né? Mas é por isso que eu digo que convém a polícia, e quando eu digo que a polícia tem que estar bem preparada, porque a polícia serve para as duas coisas, né? Na lógica de quem governa e entende que deve se manter no poder, a polícia serve para intimidar. Mas a polícia tem que estar preparada para que, percebendo efetivamente que o resultado ditado nas eleições de 2027 não seja um resultado que condiga com a vontade do povo, a polícia seja tão republicana no sentido de defender o povo e não esmagar o povo. Isto que eu quero dizer. E aí a polícia tem mesmo que estar preparada. Porque nós já vimos países em que quem está no poder pensando que vai mandar na polícia, de repente teve uma surpresa e a polícia disse não. Nós vamos defender a vontade do povo soberano. Claro. Penso que é nesse sentido. É o que tem que ser. E em muitos países dizem, não, aí a polícia... Diga. Sobre essa matéria não discuto, sobre aquilo que tem sido, sobre aquilo que tem que ser. Tem que ser o futuro. Eu acho que aqui o entendimento é exatamente para que, havendo de facto isto, a polícia possa dizer, não, vamos defender o verdadeiro resultado das eleições. E aí então tem que estar preparado, sempre, né? Só precisa da